Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e trabalho nesse mercado da confeitaria artística desde 2013. Então posso dizer aí com certeza que já errei muito, já bati muito cabeça, mas claro, ao longo de todo esse período eu aprendi bastante e aqui com toda certeza eu posso transferir muito conhecimento de qualidade para você. Agora, um ponto importante: se você não assistiu a aula de ontem, para e assiste para você pegar toda a sequência e não perder nenhuma informação. Porque quando você perde alguma informação, você não vai entender o resultado final. Então, para aqui, vai lá e assiste. E qual o objetivo dessa sequência de aulas? Primeiro de tudo, claro, é você aprender a fazer a orquídea Cattleya. Outro ponto, que inclusive é o nome dessa semana, é entender as massas diferentes. Por isso, chamei aqui de Batalha das Massas. Eu vou fazer exatamente a mesma flor com o mesmo acabamento de pintura, tudo igualzinho, em 3 massas diferentes. Então, vai ser a Easy Paste, a Chantilly e a massa tradicional de flor de açúcar. Inclusive, aqui embaixo tem o link de 2 aulas dessas massas, da Easy Paste e da Chantilly. Depois, entra lá e assiste para aprender essas massas, inclusive para começar a trabalhar aí ao longo desses dias. E essas aulas ficam disponíveis até o dia 28. Agora, relembrando então, primeiro ponto, aprender a fazer orquídea Cattleya. Então a gente vai aqui pegar passo a passo, mostrar a forma mais fácil que tem de fazer essa flor, entender a qualidade de cada massa, então até relação de valores, qual massa é melhor para cada região e para cada tipo de trabalho. E o mais importante para mim, o que eu quero que você entenda, o poder da flor de açúcar, o poder das flores comestíveis, porque são elas que têm a capacidade de alavancar as vendas dos seus bolos em, no mínimo, 50%. Você vai transformar aquele bolo que você já faz super bonito, gostoso, bem acabado em um bolo uau, um bolo em verdadeira obra de arte. O cliente vai olhar para aquele bolo e falar: gente, ela tem a capacidade de fazer essa coisa fantástica que a sua concorrente não faz. Então você vai realmente se destacar no mercado e com isso chegam mais clientes e cada vez mais você vai conseguir vender mais bolos e aumentar o valor deles. E eu não sou a única que estou falando isso não. Dá uma olhadinha no que essa minha aluna está falando também. Olá, meu nome é Amália Marques, eu estou de Portugal, eu sou confeiteira artística, que é minha paixão, e eu descobri o curso da Confeiteria de Lu nas páginas do Facebook, vendo trabalhos que eu às vezes posto algumas coisas no Face. E eu comecei fazendo, eu fiquei curiosa de ver as flores, né? Eu confesso que da minha parte não dava muita importância para isso. Achava que fazer uma rosinha, uma margarida, uma coisa assim que estava bom, um copo de leite. E resolvi assistir as lives e me apaixonei. Me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela Lu. Aí eu resolvi me inscrever no curso de Flores de Açúcar Perfeita. E a partir daí me abriram novos horizontes, porque você pode fazer N coisas, você pode criar N coisas, você pode misturar as flores com frutas, você pode misturar as flores com desenhos, com pinturas, etc. Então, ampliou bastante o meu trabalho. Eu já vi várias flores de vários lugares, de vários países. Eles ensinam, falam, uma série de coisas. São bonitos os trabalhos, mas eu nunca vi flores tão perfeitas como a da Lu, que parecem flores de verdade. Tá? Ninguém diz que aquilo é flor de açúcar, além da durabilidade. E a massa dela é um espetáculo. Eu sou muito grata pela Lu, porque ela não é somente uma professora, ela vai muito mais do que ensinar a gente a fazer flores. Sou muito grata a você, Lu. Beijos no coração. E eu quero agradecer essa chuva de mensagens que vocês têm me mandado desde ontem, desde a primeira aula, não só aqui no vídeo da aula,
como também lá no privado, no Instagram e no WhatsApp. Mas eu peço para vocês focarem as suas dúvidas aqui no vídeo da aula, porque lá eu só consigo responder uma pessoa de cada vez. E aqui a sua dúvida, a sua pergunta pode ser de uma outra pessoa e vice-versa. Então eu consigo responder todos de uma vez só. E aproveito para pedir para você também colocar aqui o seu comentário, o que você está achando dessas aulas, qual a sua dúvida, que eu vou fazer o maior esforço para responder todas no mesmo dia. E uma pergunta que foi frequente, que várias pessoas me perguntaram, foi: Lu, você vai abrir uma nova turma do curso de flores? E a resposta é sim. Mas vamos deixar toda essa informação lá para o final. Vamos focar aqui no conteúdo, porque o que eu quero é de fato que vocês prestem atenção e foquem no conteúdo dessa semana. E agora, então, vamos para a parte prática da aula. Eu vou começar aqui, eu vou fazer algumas etapas em cada massa. Então, eu vou fazer umas sépalas, que aqui não é pétala, é uma sépala na Easy Paste, outra na de açúcar e outra parte também na de chantilly, exatamente para mostrar como é a textura na hora de abrir de cada uma. Não tem necessidade de ficar repetindo, falando de todas elas, tudo igualzinho. Então eu vou abrir cada parte em uma delas para vocês entenderem e sentirem como é o toque de cada, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando primeiro pelo cortador e frisador. Aqui o cortador, vocês estão vendo só 4 peças que na realidade nós precisamos no total de 6, porque esta daqui, que é a sépala inferior, ela vai ser duplicada. Então, ela funciona aqui para esses dois lados. Aqui é a garganta, a sépala lateral também duplica, então ela vem para o lado de cá, e essa daqui é a dorsal. E aqui no centro a gente vai fazer na mão a coluna dela. É bem fácil fazer a coluna, vocês vão ver que é tranquilo e a gente usa o nosso próprio dedo como molde, é bem tranquilinha. Então aqui os cortadores e agora o frisador. Esse frisador, ele realmente é uma mão na roda, porque tá vendo aqui, olha, pega bem a textura aqui. Isso aqui é dessa lateral, da sépala lateral, e ele já vem com toda a textura. Isso aqui realmente adianta pra caramba o nosso tempo. E, aqui o da sépala superior, aqui a dorsal e a inferior, tá? Ele tem aqui bem a textura e esse vinco aqui no centro. Esse frisador, ele é um pouco mais rígido, apesar de ter aqui um certo movimento, mas ele é um pouquinho mais rígido. Então, eu não aconselho colocar a pétala aqui, a sépala, muito fininha, porque senão a gente pode ter dificuldade no resultado final. Mas é só mais aqui por conta desse veio central. Mas a gente vai trabalhar daqui a pouquinho e vocês vão ver que é fácil de fazer. Os arames, então, para todas as sépalas, vamos usar o arame 26. O arame 26 é o arame aqui mais comum para a gente trabalhar com pétala, até mesmo folhas também, é bem comum para trabalhar. É o arame que a gente mais usa. A não ser, claro, flores muito delicadinhas, a gente usa um calibre menor. E esse daqui é o arame 18 que a gente vai usar para coluna, para aquela parte que faz aquela pontinha que segura a garganta, se chama de coluna, e aqui que vai ser a estrutura toda da flor. Então, por isso a gente precisa de um arame que seja bem resistente. E o que tem maior calibre é o que tem menor número, ou seja, o arame 18 é o que é mais resistente. E a gente vai subindo, ele vai afinando até chegar ao 33. Ele aqui, ele vai variar entre 2 e 2, então 18, 20, 22 e assim segue, até chegar ao 30. Quando chega no 30, ele pula para 3 e vai para o 33, que ele é bem fininho. Mas hoje a gente só vai trabalhar com 26 e
o 18, que são aqui os principais para a gente trabalhar nessa flor. E a garganta não precisa de arame, tá? Então eu estou aqui com 5 arames, 26, porque são essas todas laterais e a dorsal. A garganta a gente vai prender na coluna, então não precisa de arame para ela, tá? O arame da garganta vai ser exatamente esse daqui. E aqui, só um alicatinho para poder cortar, conseguir trabalhar aqui e cortar. Um boleador, que é muito importante, a gente sempre tem que bolear todas as pétalas. Essa pinçazinha de precisão, essa minha aqui, por exemplo, é de um kit de costura. Então, realmente pode procurar. Hoje em dia tem muitos lugares que vendem pinças assim de precisão, até mesmo para a área estética, quem trabalha aí precisa de uma pinça até para tirar a sobrancelha, enfim. Tem umas pinças muito boas hoje em dia de precisão e lojas especializadas de confeitaria também vendem. Essa estequinha aqui, ela é toda frisadinha, ó. Tá dando pra ver aqui? Quando eu giro? Ela é toda frisadinha e a gente vai usar ela na garganta. Um pincel para passar a cola, no caso eu vou usar a cola de CMC. E aqui embaixo o pad, que é pra gente conseguir bolear todas as pecinhas que a gente vai usar. E um rolinho para abrir as massas. A única massa que eu de fato preciso aqui de um toquezinho da gordura vegetal é a massa de açúcar, tá? Ela é a única massa que é legal você colocar uma camadinha bem fina da gordura para conseguir abrir a massa com mais facilidade. As outras não tem necessidade. Vamos começar logo pela parte da coluna, porque essa parte precisa secar para a gente conseguir trabalhar depois a garganta. Então, ela é sempre a primeira parte que a gente deve fazer. E como eu falei, não precisa de nada disso, a gente vai fazer na mão. E eu vou começar aqui, então, vou fazer a garganta e a coluna em Easy Paste. Eu vou montar, no final, todas as 3 flores com todas as massas. Só que não faz sentido eu repetir o processo de todas elas. Então, eu vou fazer cada parte em uma das massas. Então, aqui, agora eu vou fazer com a Easy Paste e o restante eu faço nas outras. Mas no final eu vou montar uma flor de cada inteirinha, tá? Então eu pego aqui uma bolinha, essa aqui ainda tá até grandinha, vou tirar aqui. Faço aqui uma bolinha, olha lá o tamanho dela, para ter noção aqui na minha mão. E eu vou umedecer um pouquinho só esse arame. Eu gosto sempre, olha, de tirar o excesso na minha mão para não ficar escorregando dentro da massa. Estico aqui um pouquinho. E olha lá. Coloquei, nada demais, tá vendo? E agora eu venho aqui, olha, pode ser tanto com o indicador ou com o dedo médio. Eu tenho mais facilidade no dedo médio. E eu venho girando e afinando aqui essa pontinha. Porque eu tô aqui, olha, só encapando e vai ficar mais ou menos aqui, ó, a pontinha do meu dedo. Então, deixa eu pegar, inclusive, aqui, pra gente ter ideia, tem que ficar, olha, até aqui a metade da garganta. Porque essa parte a gente vai unir a essa coluna. Então, esse pedacinho aqui depois a gente vai colocar aqui. Então, a gente calcula mais ou menos nessa medida. E agora, como eu falei, eu venho aqui, olha, pode ser o indicador, pode ser o dedo mínimo. A gente vem aqui, olha, e dá uma apertadinha para fazer essa curvinha, ó. Literalmente eu tô moldando no meu dedo. E eu posso vir aqui com o dedo mesmo, ó, sem molde nenhum, tá vendo? Com o dedo eu dou uma apertadinha e fiz aqui, olha lá. Então, fiz toda a estrutura da coluna. E aqui eu vou usar essa parte de trás da minha pinça, mas se você não tiver, pode pegar uma estequinha, ó. Vou pegar dessa estequinha aqui, fica mais fácil de ver. Então, o que você tiver à mão e faz aqui um Vzinho nessa ponta. Fiz esse Vzinho aqui e agora eu vou colar uma bolinha, mas piquititinha aqui dentro. Então, eu pego um pedacinho da massa, faço uma bolinha, venho aqui com o pincel, dou só uma leve umedecida e colo nessa pontinha aqui. E aqui a mesma coisa pode vir, tá vendo? Tô pegando o que tem a minha mão para ser o mais simples possível. É a gente
pegar o material, as ferramentas que a gente tem à mão. Não precisa ficar se preocupando em comprar 1000 ferramentas, fazer gastar um absurdo, nada disso. Ó, tá vendo? Peguei ali e peguei aqui, para ver que qualquer um dos dois serve. Então você pode pegar uma espátula, pode pegar aí o que tiver à sua mão. Então isso aqui tem que secar para a gente colar a garganta. Para facilitar a nossa vida aqui, eu já tenho uma peça seca e então eu já vou fazer o processo da garganta, que eu acho que inclusive a peça principal, assim, que chama mais atenção da Catleya é a parte da garganta. Então é exatamente ela que a gente vai fazer agora. Então vou deixar a minha pecinha seca aqui do lado e vou pegar aqui uma quantidade um pouquinho maior da massa, lembrando que eu estou fazendo a garganta e a coluna de Easy Paste, tá? E a cola que eu estou usando para todas, eu estou usando a colinha de CMC. Então todas elas eu estou usando a cola de CMC. A massa de açúcar, a gente pode usar outras colas também, como a clara de ovo e até mesmo água filtrada. A gente mede aqui o tamanho para ficar na medida aqui da garganta e vou abrir. Na realidade, eu não vou fazer a rampa completa, eu só vou deixar ela um pouquinho mais alta no centro, porque a gente vai dar uma beliscadinha nela, mas é bem pouquinho, tá? E ela a gente não precisa abrir muito fina, exatamente porque a gente vai fazer uma textura para deixar ela toda franzidinha. Então eu vou deixar ela aqui com uma certa alturinha para conseguir fazer esse acabamento bem franzidinho, ter massa suficiente para fazer ela bem marcadinha. Então tá vendo? Eu deixei aqui um pedacinho mais alto no centro, mas que eu não vou colocar arame. E uma dica que eu sempre gosto de falar é passar o rolinho por cima para evitar que fique aquelas rebarbinhas. Mas se ficar rebarbinha não tem problema, que é fácil solucionar também. Tudo é fácil solucionar, só saber a técnica. A gente fica no início então com medo, eu não sei fazer, como é que é? Mas aos poucos a gente vai descobrindo que é tudo fácil, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Aqui, toda essa voltinha, eu vou inclusive pegar primeiro aqui o bolhador, pegar um bolhador menorzinho e vou, olha, bolhar aumentando realmente. Por isso eu deixei a massa um pouquinho maior, porque eu quero aumentar e já dar uma leve frisada. E depois eu venho aqui, ó, afinando um pouquinho com o próprio bolhador e ela vai crescendo. Mas eu já venho aqui, ó, ampliando essa garganta para deixar ela maior, olha lá. Então, e para deixar esse babadinho, olha, eu faço um pedaço, pulo um outro e venho aqui e dou essa giradinha. Aqui para cima eu faço só normal, só dou uma afinada, porque essa área é que a gente vai colar na coluna. Então aqui eu só afino, não preciso fazer esse crespinho. E agora, para intensificar ainda mais, eu venho com essa estequinha. Isso aqui é fácil também de comprar, a gente encontra aí online e até mesmo em lojas físicas. Esse aqui eu sempre uso esse de plástico, que é o mais fácil da gente encontrar. Então, eu aqui agora, ó, eu dou umas puxadinhas, muito cuidado, só para não rasgar a garganta. Mas é só para fazer ainda mais textura. Eu só tô fazendo assim exatamente para ela não colar, tá? E a gente consegue enxergar. Ó, vou só levantando um pouquinho, olha como é que ela cresce, como é que ela fica bonita. E ó, é tranquilo de fazer. É só ter a mão leve, paciência, e a gente consegue deixar ela bem lindona. E como eu falei, deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, ó. Quanto mais esticada, mais bonita, mais franzida, mais rococó ela fica. E repara como esse efeito da estequinha, mesmo assim, se não tiver estequinha frisada, também pode fazer, tá? Não é empecilho falar, eu não tenho essa frisada, então não vou fazer. Não, pega uma estequinha lisinha também, consegue fazer. Não tem a estequinha? Pega aqui, ó, cabo do pincel, pronto. Olha lá, consegue puxar também. Tá vendo? Então, não precisa ter medo, mistério nenhum de material, a gente sempre adapta e dá um jeitinho. E aqui, com a pinça, olha, eu vou pegar bem no meio, vou dar um apertãozinho para um lado e para o outro. Olha lá.
Só marcar esse centro aqui, que isso é muito característico de todas as orquídeas. Algumas têm essa área maior, outras têm áreas menores, mas todas as orquídeas têm essa beliscadinha. A Oncidium, que é aquela pequenininha, é bem pequititinho mesmo. Essa é um pouquinho maior. Então, ela já tá aqui, olha, bem prontinha para colar, e isso aqui tem que estar seco, tá? É bem importante. Então eu passo a colinha de CMC aqui do lado, e agora vem o segredo. É muito importante que isso fique encaixadinho bem nesse centro. Então, olha, segura olhando bem de frente e, ó, vem puxando, porque não pode ficar torto, porque senão fica feio. Então, colo aqui a lateral. Só vou passar um pouquinho mais de cola. E não é para umedecer demais, tá? Porque eu não quero que a massa fique escorregando. É só aquela leve umedecida para conseguir colar aqui. E aí eu venho, olha, com o dedo, empurro isso para fora, para ela abrir ainda mais, ficar ainda mais bonita. Porque essa parte aqui da orquídea é a que chama mais atenção dos insetos. E os insetos vêm exatamente para polinizar, ajudar aqui a orquídea e as outras plantas se desenvolverem, se multiplicarem. Então, isso tem que ser bem atrativo, bem colorido, é a parte mais colorida das orquídeas. Então, isso aqui a gente tem que fazer chamando bastante atenção. Então, tô fazendo aqui bem aberta, bem bonita, e ver como é que essa parte, ó, se quiser aqui, eu ainda venho aqui, ó, dou uma beliscadinha com o dedo, ó, só para franzir ainda mais um pouquinho. E depois que eu estiquei, tá vendo como ela ficou bem fininha? Esse acabamento fininho, deixa eu botar aqui para conseguir enxergar bem. Esse acabamento fininho que é o que a gente quer, porque a flor, ela é fininha, ela é delicada. Então, quanto mais fininho a gente consegue deixar, mais delicado é o resultado final. E quanto mais delicado, mais natural, mais a gente consegue ganhar dinheiro em cima dela. Então, eu vou deixar aqui secando e vou partir agora para fazer a parte das sépalas. Agora vamos usar aqui, vamos testar a massa de chantilly, e eu vou fazer duas dessa daqui, que é a inferior, que ela fica para um ladinho e para o outro. Então, na hora de cortar, a gente também corta virando, que ajuda também pra caramba no resultado final. E essa superior, que é a dorsal. Vou pegar aqui a massa, essa aqui já tá sovada. E, como falei, a gente vai usar o arame 26. Ó, ela tem uma textura bem interessante, ela é macia e um cheirinho muito agradável. E quem quiser, tá disponível a aula tanto da Easy Paste, que eu acabei de usar, quanto essa de chantilly aqui embaixo na descrição. Pode dar uma olhadinha. Acabando de assistir essa aula, entra lá para ver a receita das duas massas. Elas estão disponíveis e ficam até o dia 28. Acabando aqui, corre lá. Bom, agora eu tenho que medir novamente, da mesma forma que eu medi para a garganta, eu tenho que medir aqui para ver se a massa vai ocupar toda a área do cortador. E é muito importante, quando a gente está trabalhando, prestar atenção se ficou alguma massa agarradinha no cortador. Então, sempre dá uma passadinha assim, olha, com a unha, com o dedo mesmo, e tira caso tenha algum excesso que fique agarradinho aqui, porque conforme a gente vai usando, e quando tá fazendo inclusive mais de uma flor, acaba sempre agarrando um pouquinho. Então, limpa isso que ajuda pra caramba no processo. Tenha esse vício. Acabou de usar? Já faz assim que ajuda muito no resultado depois para fazer a próxima flor. Então, aqui a gente vai fazer a técnica chamada rampa. A gente vai colocar umas canaletas. Então, eu venho aqui, ó, bem na pontinha, eu puxo a massa, aperto e pulo uma areazinha e aperto pro outro lado. Quando eu faço isso, olha lá, eu fico com essa rampinha aqui pro alto para colocar o arame. Olha ali. E como eu falei, eu não vou abrir essa pétala muito fina, porque este frisador, ele é um pouquinho mais denso. Essa linha aqui de frisador, ele realmente tem um
pouca flexibilidade. Apesar dele ser flexível, tem pouca flexibilidade. Então, por isso, eu vou abrir aqui um pouquinho só mais grossa, mas é tranquilo. E a orquídea, ela é também um pouco mais carnuda do que, por exemplo, uma pétala de rosa. Então, é tranquilo para trabalhar. E eu vou fazer isso aqui, olha, 3 vezes, porque a gente vai abrir 3 sépalas. E como ela é fininha, que eu digo fininha estreita, certo? Então, a gente não precisa dar uma área muito grande entre elas. E essa massa, ela é uma massa bem fácil de fazer, são poucos ingredientes. É uma massa saborosa, ela é bem interessante e tem um custo baixo. Então, como eu falei, olha, eu vou cortar. E importante, essa área daqui, o posicionamento do arame, a gente tem que sempre observar qual é a área externa da pétala ou da sépala e a área que a gente vai colocar o arame. Então, aqui é que tem que ficar na área mais gordinha. Então, eu posiciono bem aqui no centro. Como eu falei, eu passo aqui o rolinho em cima para ter certeza que vai cortar tudo. Então, olha lá. E vou virar o lado. Mesma coisa, posiciona bem aqui no centro. Passou o rolinho, ó, essa não veio junto, mas tá aqui soltinha. E agora a dorsal. Ela é muito semelhante um lado do outro, tá vendo? Ela é quase igual. Só que aqui ela é mais fininha. Então é nessa área que a gente vai colocar o arame. A percepção é pequenininha, não tem... Se errar, gente, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui não tem problema, não. Então, estão as 3. Guarda esse excesso de massa para a massa não ressecar. E todo o tempo que ela fica aqui exposta, ela começa a trabalhar a secagem. Então, para a gente não perder a massa, guarda sempre o excesso. E agora aqui, vamos colocar os arames. Então, eu venho aqui, olha, umedeço a pontinha do arame, tiro o excesso de cola. Isso aqui é cola de CMC, a mesma colinha eu tô usando em todas, tá? E seguro aqui no dedo médio, bem no centro mesmo desse veio, dessa rampinha que a gente criou, e o polegar. Quando eu coloco o arame aqui bem no meio, é muito mais fácil, porque a gente vai sentindo esse arame passando entre os nossos dedos. Então, você consegue direcionar para o arame não escapulir nem de um lado, nem de outro da pétala. Então, é muito mais fácil quando a gente sente o arame entrando na pétala. E se ele começar a entrar tortinho, você vai lá e ajeita. E aqui eu só dou uma leve pressionada. Se achar por bem, passa um pouquinho de amido na mão. Se a mão começar a ter muito calor e essa pétala, a umidade começar aqui a melar a sua mão, porque o chantilly acontece um pouquinho disso. Então, quem tem a mão muito quente, ó, deixa um saquinho com amido, que isso ajuda a tirar a umidade da mão e a gente consegue trabalhar com facilidade. Então, fixei ali, ó, o arame não sai mais, tá firminho aqui dentro, e vou repetir o processo aqui nas outras. Essas outras aqui, como elas são mais gordinhas na ponta, a gente vai dar um apertãozinho um pouquinho maior, que a outra já era fininha. Então, aqui a gente vai dar um apertãozinho um pouquinho maior, só para fixar, mas o processo é exatamente o mesmo. Eu não quero deformar, mas eu quero que realmente fique toda juntinha aqui e o arame não sair. Que o perigo é que esse arame saia. E aí, quando você tá montando a sua flor, de repente, puf, cai tudo. Então, essa parte é muito importante, tá? É um processo simples, mas que ao mesmo tempo é muito importante, porque depois na montagem, se cair, você tem que fazer tudo de novo. E aqui eu só vou repetir. Mas enfim, tá vendo? Tá aqui fixa, direitinho, sem escapulir. E a massa de chantilly, ela é a que seca mais rápido. Então, a gente tem que trabalhar aqui com um pouquinho mais de rapidez. Eu vou aqui só passar o boleador na bordinha dela, afinar toda a bordinha dela. E agora vamos para o frisador. Repara no movimento que tem aqui, ele é côncavo, tá vendo? Aqui ele é a parte que fica dobradinha assim e essa fica por cima. A montagem dessa flor
Todas essas sépalas, a dorsal e as inferiores, elas são curvadinhas assim, são côncavas, elas não são externas, convexas, como, deixa eu pegar uma aqui que eu já tenho pronta, como essa daqui que é dobradinha para fora, elas são invertidas para esse lado. Então, exatamente isso que a gente vai colocar agora aqui no frisador. Então, essa parte que tá mais gordinha, eu vou posicionar nessa fenda e é muito importante que fique bem retinho, tá? Então, posiciona bem certinho aqui, segura a pontinha para não escapulir, então segura aqui e pressiona. Eu não preciso pressionar demais, porque esse frisador, ele já vai dar, opa, ó, escapuliu um pouquinho ali, mas tudo bem. Ele já vai dar bastante textura, tá vendo? E essa pontinha eu posso, inclusive, dobrar, fazendo esse efeito assim. E na hora de secar, você pode secar tanto espetadinha num isopor, ó, eu dobro fazendo aquela parte que eu falei, que é viradinha assim para dentro, e essa pontinha pode virar um pouquinho para fora. Eu posso deixá-la assim, quietinha, espetadinha no isopor, ou até mesmo deixar ela deitadinha, fazendo esse movimento, tá? Aí é a critério. Eu vou deixar ela espetadinha. E agora eu vou frisar aqui a dorsal, a mesma coisa, essa parte mais gordinha eu viro para baixo, não põe muita força, não tem necessidade, mas pressione ela por inteiro. Então, se quiser, olha, pressionar com a mão inteira, sem muita força, tá vendo? Para não correr o risco disso aqui rasgar. E aqui, também posso dobrar essa pontinha aqui para trás, até dar uma leve dobradinha assim, mas só a pontinha, essa parte interna fica realmente para dentro. E aqui eu vou repetir o processo. Dá aquele apertãozinho por inteiro e pronto. Olha lá. Vem para dentro e dobra só a pontinha para fora. Pode também dobrar ela toda assim para dentro, tá? Não tem problema. Isso vai depender muito do estágio que essa flor já está. Se ela estiver muito aberta, essa pontinha vira para fora. Se ela estiver ainda se abrindo, ela tá toda para dentro. Então, eu vou botar aqui porque ela já tá bem abertinha, então vamos virar a pontinha para fora. Então, essa foi a de chantilly. Já usamos a Easy Paste e a de chantilly. Agora vamos para tradicional de açúcar. E eu vou passar aqui, olha, um pouquinho da gordura para facilitar a aderência sem que cole na base. E agora vamos para as sépalas laterais e para a última massa, que é a massa tradicional. Foi a primeira massa que surgiu para flor, tanto que o nome dela é massa de flores. E a massa mais tradicional é a que eu, assim, realmente tenho uma facilidade, trabalho com ela já há muitos anos. Tenho uma facilidade de trabalhar com ela, é uma massa que é o meu xodó, de fato. Mas ela também seca com um pouquinho mais de rapidez. A Easy Paste de todas é que a gente tem ela mais flexível por mais tempo. Então, quando a gente está abrindo muitas pétalas, a Easy Paste é mais fácil. E essa daqui é a massa realmente mais tradicional, é uma massa muito flexível e a gente tem a facilidade de conseguir abrir ela muito fininha. Então, aqui não vai ser o caso, porque a gente precisa dela de uma espessura para entrar aqui e fazer essa textura, mas ela realmente consegue abrir muito fininha. Então, novamente falando da rosa, ela fica transparente, a gente consegue abrir para essas flores que precisam muito fininhas, ela é maravilhosa. Então, novamente faço aquele efeitozinho aqui da rampa, então vou abrir um lado, pula um pouquinho, abro o outro lado. E como eu falei, essa área aqui é a área que vai entrar o arame. Então, a gente depois tem que posicionar ela bem aqui ao centro. E essa área já tá suficiente para abrir uma nova. Então, se tiver com dúvida,
vem com o cortador em cima para saber qual área você pode já começar a abrir a nova rampa. E a ponta não precisa, tá? Eu posso afinar, porque a gente precisa desse ressalto para o arame, não para o resto da sépola. Mas essa rampa também não precisa ser alta demais, porque a gente não está com um arame de calibre muito grosso. É um arame 26, não é o que a gente usou para a coluna, o 18. Então, é só realmente aqui o suficiente para o arame poder entrar. Venho aqui, posiciono bem nesse centro, que é aqui que o arame vai entrar. E olha lá. Para cortar realmente toda a área, a gente ter certeza que cortou tudo. E por que que eu faço isso? Na realidade, se eu ficar fazendo esse movimento de um lado para o outro, para frente e para trás, eu posso deformar essa pétala, no caso aqui sépala. Mas se eu ficar fazendo esse movimento, a gente corre o risco de danificar a forma que a gente construiu. Então, não precisa ficar mexendo, vem com o rolinho e passa por cima. Ah, mas Lu, eu não tenho esse cortador, para minha cidade é difícil achar, eu no momento tô sem dinheiro. Também aqui embaixo tem disponível uma aula que eu ensinei a gente fazer um cortador, vamos dizer, caseiro, tirando da própria planta. Então você pode fazer aí da planta que você tem em casa ou até mesmo comprar uma planta e você consegue fazer aí o seu cortador da mesma forma que também tem outra aula ensinando a fazer o frisador. Então, também depois vai lá e assiste, que é bem importante. Todas essas aulas que estão aqui embaixo, todos esses links, tanto da massa quanto do cortador e do frisador, ficam disponíveis até o dia 28. Então, não dá bobeira, corre lá e assiste todas elas. Então, novamente, posiciono bem aqui no meio dos dedos e vem, ó, sentindo o arame, não deixa ele sair nem de um lado nem de outro. E eu vou trazer esse arame um pouquinho menos da metade dela. Então, aqui, ó, eu deixo aqui uns 3 dedos livre e o arame acaba aqui para ela depois ter o movimento. Venho aqui novamente com um pouquinho do amido, passo o amido aqui na minha mão para não colar na pétala e sem deformar essa pontinha, fixei aqui. E aqui eu só vou dar uma leve afinada nessa borda, com aqui só passando um pouquinho do boleador para colocar lá no frisador. Que isso é importante para ter um acabamento final de qualidade. Então, não esqueçam, bolear é para a vida. É muito importante a gente sempre bolear todas as peças aqui que são aramadas, tá? E agora, novamente, eu venho com essa parte mais gordinha e viro aqui, posiciono bem no centro e vou pressionar por igual. Nesse caso, eu posso até pressionar um pouquinho mais nas laterais, porque a gente precisa ter essa textura toda da lateral, todo esse franzidinho. Só cuidado para não rasgar, mas olha lá como é que ela ficou toda franzidinha, tá vendo? Olha o efeito que ela fica. Se quiser, pode fazer a mesma coisa de puxar mais um pouquinho aqui, tá? Mas não tem necessidade. E agora, como é que eu vou fazer para secar? Eu vou pegar uma bolinha de algodão e botar, olha, ela assim, deitadinha na bolinha de algodão e ela vai fazer esse movimento bem natural. Cuidado somente para o arame não escapulir aqui, tá? Então, por isso a gente não pode deixar o arame lá no meio da pétala, porque no meio é onde vai fazer essa curva. Então, a gente coloca nessa posição. Aqui, ó, tenta trazer o máximo para a pontinha, deixando ela bem reta. Pressionou e pressiona bem as bordinhas. Mas a gente consegue aqui colocar bem a textura dela. E ela marca muito fácil, olha lá. Ó como é que ela tá bem marcadinha, tá vendo? E acabou, botou aqui numa bolinha de algodão. Pega um tamanho de bolinha de algodão que vá caber, claro, embaixo. Pegue o tamanho dela todo, tá? Essa parte central. E aí ela consegue fazer bem a curvinha. É a melhor forma de secar essa sépala lateral. E agora, chegando para mim, a parte mais divertida, que a gente começa a dar vida a essas pétalas, no caso,
sépalas. E hoje a gente vai trabalhar com essa dorsal e inferior, que estão em chantilly, e essas duas aqui em açúcar, que são as laterais. E amanhã a gente vai pintar a garganta. E quando a gente está trabalhando, principalmente numa produção grande, é legal a gente fazer tudo branquinho, porque a gente consegue brincar. Depois, se você tem flores diferentes, de pinturas diferentes, de acabamentos diferentes, ela branquinha você tem muito mais possibilidade de trabalhar todas elas. Então, com isso, você ganha produtividade. Você consegue fazer, de repente, essa semana você faz 10 flores, mas você não precisa de todas elas. Você deixa reservado. Quando você precisar, você pode pintar da cor que precisar. Claro, se você tiver uma cor muito específica, como amarelo, laranja, que são cores mais fortes, aí sim você já faz a base. Mas nos tons de rosa e até mesmo branca, é importante deixá-la toda branquinha. Então, hoje a gente vai fazer com esse tom aqui de rosa nude da Luli Candy. É um rosa muito bonito, eu gosto muito dele. E vamos falar rapidamente sobre corantes lipossolúvel e hidrossolúvel. Lu, tem alguma diferença de hidrossolúvel ou lipossolúvel para pintar flores? E a melhor resposta é não, porque aqui é só acabamento. No caso, esse lipossolúvel, ele é solúvel em gordura, lipogordura. Então, quando você quiser dissolver e tingir algum chocolate, por exemplo, que é gordura, aí sim você vai usar para tingir o chocolate com o lipossolúvel. E no caso do hidrossolúvel, que é esse daqui, então olha aqui a nomenclatura, hidrossolúvel, ele é solúvel em líquidos, em água. Então, por exemplo, você quer atingir uma massa de bolo, esse é o corante ideal. E até mesmo cremes, recheios, você pode usar esse hidrossolúvel, que é tranquilo. No caso de um buttercream, você pode usar os dois, porque o buttercream vai ter tanto água, no caso, o buttercream à base de clara de ovo também, de merengue. Você tem a água e até na manteiga também tem um pouquinho de água. Então, você pode usar o hidrossolúvel e manteiga é gordura. Então, o lipossolúvel também funciona. Mas para o acabamento não faz diferença alguma. O que a gente quer é simplesmente a cor. Então, não se preocupe, eu tenho que comprar hidro ou lipo, não importa, tá certo? Toda vez que a gente for pintar qualquer peça, coloque sempre uma folhinha de papel. Esse aqui é um papel manteiga, desses que a gente usa na cozinha mesmo. Você pode usar um papel ofício, uma folha ofício, pode usar até mesmo um plástico, mas eu prefiro papel a plástico porque a gente consegue limpar melhor o pincel. Muita gente reclama que acaba carregando no corante, que fica a marca muito forte de corante no trabalho. Então, a minha dica é sempre, olha, esfrega o pincel, passa, lógico, no corante, mas esfrega até você observar que não está saindo muito corante no seu papel. E aí você consegue transferir o que tem aqui, o resquício de corante que tem no pincel, sem carregar, sem pesar na mão. Então, vamos começar essa daqui, essas duas aqui, não sei se está dando para ver a curvinha dela aqui na base. Essas são as inferiores. E essa daqui que é toda inteirinha, isso é muito importante observar por conta da montagem final, tá? E essa aqui inteirinha é a dorsal. Eu venho aqui, tirei o excesso e começo a passar aqui na base. A Catileia, gente, é uma orquídea que tem cores belíssimas. Tem laranja, tem amarela, tem brancas de infinitas variedades. Tem só com a garganta amarelinha, com a garganta puxado para o amarelo e para o magenta. Tem inclusive um tom bem fechado, bem uva. É muito bonita também. E essa daqui hoje a gente vai trabalhar com ela com esse toque rosinha. E ela tem algumas partes em branco. Então eu venho aqui, capricho um pouquinho mais. Tá vendo como é que tá
pouquinha intensidade do rosa, porque eu tô limpando bem o pincel. Tô vindo aqui mais para as laterais e deixando um pouquinho o centro. E vou pintar um pouquinho a bordinha aqui também, olha, a pontinha. Mas deixo uma área ainda em branco. Que esse efeito de transição de cor, que é o legal desse trabalho. Porque quando a gente entende, é muito fácil pintar. Mas quando a gente entende a lógica, elas ficam mais naturais. Então é muito importante também observar as flores naturais. Então procura aí na internet, no Google e até mesmo em floriculturas, é muito importante ver a flor natural quando possível, para a gente ver que realmente em algumas partes a gente pode deixar esse branquinho, que é importante, é muito válido. E repito, quanto mais natural, mais caro a gente pode cobrar. Então, investe aí nesse conhecimento, nessas técnicas, que dá para ver que é muito simples trabalhar, é muito mais fácil quando a gente observa e vê que não precisa pintar tudo e a gente se diferencia dos outros. Então, normalmente, quando a gente vê aquela flor toda chapada, sem nenhuma nuance de cor, você fala, essa flor aí é claro que ela não é natural. Quando tem nuance de cor, você confunde. Pera, ela é natural? Ela é de açúcar? Ela é comestível? Então, é a parte da arte da coisa. Então, a gente consegue aqui realmente se destacar entre todos os profissionais do mercado. Viu? Molezinha, você também consegue fazer isso aqui. Eu fiz aqui rapidinho, é só assistir um pouquinho mais e, como eu falei, observa as plantinhas e a gente consegue fazer com facilidade. E rapidinho eu transformei aquela pétala e já virou outra flor. Então, claro, agora eu vou tentar manter semelhante, porque essas duas são aqui as inferiores. Então, eu vou tentar sempre observando, aqui eu já fiz, e fazer o mais próximo possível. Como isso é artesanal, é muito difícil, a gente não é máquina, então é muito difícil a gente conseguir tudo idêntico, mas tenta fazer o mais próximo possível. E quando a gente passa o pó, faz essa camadinha de poeira por cima, a sensação que dá é que a gente consegue ver melhor ainda a textura que foi aplicada pelo frisador. E, novamente, ela fica mais semelhante à flor natural. Se a gente não passa nenhum pozinho, ela não tem tanto visual da textura. Acaba perdendo. Ó, vamos observar aqui se elas estão bem parecidinhas. Estão, tá vendo a parte do centro? Tá branquinha. Agora, então, eu vou pro verso. E esse é o segredo. É uma brincadeira. Como eu falei, para mim é a parte que eu mais gosto, porque a gente dá vida a essa flor. Enquanto ela tá assim, purinha, qualquer um pode fazer. Agora, depois que a gente se destaca aqui e começa a brincar com as cores, aí essa técnica é a que vai te destacar no mercado. Só tô repetindo exatamente o que eu fiz na outra. E sempre segura pelo arame, tá? Para não correr o risco da sua pétala quebrar. Porque às vezes a gente acaba segurando com um pouquinho mais de força e, sem querer, acaba quebrando. Então, segura pelo arame. É muito mais seguro. Não teve outra palavra para falar. É muito mais seguro quando a gente sempre se vicia segurando aqui pelo arame. Olha lá como é que virou outro trabalho, outra coisa, e fica muito delicada. E agora eu vou aqui para a dorsal, e a dorsal eu posso colocar um pouquinho mais de corante aqui nesse centro, porque essas pétalas ficam por cima e a natureza mesmo já faz com que essa área tenha um destaque. Então eu posso colocar, começando aqui pelo centro, e observa que tá pouquinho corante, tá vendo? Eu tô limpando, eu venho aqui mais nessa sujeirinha que tá aqui do que no corante pesado em si. E é preferível a gente vir devagar, colocando pouco corante e aumentando a intensidade,
do que de repente marcar e acabar estragando aqui o trabalho. Então aqui um pouquinho na lateral, aqui nessa pontinha bem importante, mas deixa essas áreas em branco. Essas áreas em branco vão realmente destacar a sua flor das demais. E nunca esqueça do verso. O verso é tão importante quanto a frente. Então, tira bem o excesso. E outra coisa que eu não falei, sempre trabalhe com um pincel assim, olha, macio, tá? Porque vai facilitar muito o seu trabalho e não corre o risco de quebrar também a sua pétala. Facilita muito. Então, tá lá as 3 que foram feitas em chantilly e agora vamos para açúcar. Esse veio central, que tem esse destaque dela, a gente vai deixar ele mais para o branquinho e colocar o rosa mais para a lateral. E a bordinha também, a gente vai deixá-la um pouco mais branquinha. Então, é mais essa área aqui, lateral, deixa eu segurar assim para ficar fácil de ver, que eu vou pintar. E isso também dá um destaque muito bonito para ela. E aqui na pontinha também, vem com mais rosa e não deixe de observar o movimento que eu faço aqui no pincel do corante, tá? Eu tô sempre tirando o excesso. Isso de tirar o excesso que é o segredo na hora da pintura, porque aí você faz a pintura o mais delicada possível. Então repara que aqui tá bem clarinho, só a lateral que pegou a cor. Vou só repetir o processo deixando livre essa área central. Se eu tivesse tingido a massa toda de rosa, eu não ia conseguir ter esse efeito. Então, é realmente o segredo deixar ela branquinha. E aqui, se eu quisesse colocar algum detalhe em amarelo, ou mesmo, como eu falei agora há pouco, do detalhe de uva, porque tem muitas catileias que tem essas bordinhas também com uva, um tom bem roxo, bem intenso. Então, aqui na branquinha a gente consegue muita variedade de cor. E até mesmo deixar ela bem branquinha. Então, vamos observar se elas estão bem parecidas. Estão. E agora eu venho para o verso. A mesma coisa, eu vou deixar essa área do centro livre e pintar a lateral. Aqui é a mesma coisa, só vou repetir. Toda ela pintadinha, olha, deixando esse meio bem clarinho. E para você conseguir compreender. Opa, peraí, essa aqui ela tá dobradinha para cá, a gente tem que pensar realmente nessa posição. Essa aqui para o outro lado. Deixa eu passar aqui por baixo para ver se eu consigo mantê-la em pezinha. Ficou maravilha. Opa! Então, aqui a gente já consegue compreender como vai ser o resultado final dela. E depois vai entrar a garganta bem aqui nesse centro. E agora eu vou virar a câmera de frente para vocês me verem aqui novamente, porque a gente vai conversar um pouco sobre o relato de alguns alunos sobre a dificuldade de comprar materiais para a confecção das flores. Então, gente, agora eu quero falar de um ponto importante, que é a pergunta mais frequente que eu recebo dos meus alunos. Lu, onde eu encontro material para as flores? Onde eu consigo comprar os cortadores? Na minha cidade não tem cortador, não tem frisador, não tenho acesso ao corante. Como eu faço para comprar? Gente, agora, nesse período de pandemia, o mundo mudou para todos. A gente aprendeu a viver nesse mundo online. E quem não aprendeu, está aprendendo agora na marra, porque a gente compra de tudo online. O que a gente já estava habituado antes a comprar iFood, até mesmo pedir um táxi, um Uber, enfim, compras de mercado, até padaria, a gente já tinha alguma coisa, mas agora tudo é feito online. Comprar roupa, sapato, qualquer coisa a gente compra no online. E o material da confeitaria, a mesma coisa. Então, é muito fácil a gente encontrar não só as lojas especializadas, como aí Mercado Livre, Elo7, enfim, várias informações, vários sites a gente encontra para comprar o material de confeitaria. Então, é muito mais fácil a gente sentadinho ali no sofá, com o telefone na mão, pedir as suas encomendas. Mas se você ainda tem dúvida para comprar online, tem alguma dificuldade,
Na semana passada eu fiz uma sequência de aulas onde eu ensinei a fazer na terça-feira um cortador, na realidade um molde da planta original, ou seja, eu peguei uma planta natural e fiz o molde dela. Claro, não é tão prático, tão rápido para cortar, que a gente pode cortar aqui em sequência com um cortador como esse, mas não precisa mais ter esse receio, eu não posso mais fazer a minha flor, não consigo fazer a flor porque eu não tenho cortador. Então, é bem simples, você consegue assistir, o link tá aqui embaixo, você consegue assistir essa aula e a partir dali ver que você pode fazer a flor que você quiser, a planta que você quiser. Na sequência, na quinta-feira, eu ensinei a fazer o frisador. E olha, eu pesquisei muito online, não foi fácil, eu pesquisei bastante e realmente não encontrei nenhum conteúdo igual a esse que eu estou disponibilizando para vocês, que eu estou fazendo exatamente da planta natural, da textura natural da planta, um frisador, como os fabricantes fazem. Então, com um material que é alimentício, a gente até encontra por aí frisadores feitos com EVA, com resina, mas não de material comestível. Eu até achei também de silicone, mas não comestível. Então, de fato, é inédito, é um vídeo inédito você pegar um silicone alimentício, porque é uma técnica diferente, pegar esse silicone alimentício e tirar a textura da própria planta. E esse conteúdo você não vai encontrar. Então, o link tá aqui embaixo e essas aulas ficam disponíveis até o dia 28. E amanhã eu vou finalizar a garganta e fazer a montagem. Mas agora eu convido vocês a assistirem aqui o relato de uma aluna que é muito querida, a Cláudia, que mora lá do outro lado do oceano, em Portugal. E como muitos de vocês, ela também tinha uma dúvida de como estudar as flores online. Mas rapidinho ela descobriu que funciona e muito bem. Ela, em pouquíssimo tempo, fez coisas belíssimas, inclusive já foi convidada para dar aula também. Olha que orgulho! Eu fiquei muito feliz e ela, claro, da mesma forma, e hoje, inclusive, abriu a própria confeitaria. Então, ouve com as palavras dela. Oi, Lu! Hoje eu resolvi gravar um vídeo de agradecimento. Eu sou muito, muito, muito grata a você por tudo que tem acontecido de bom na minha vida. Eu vou contar só um pouquinho da minha história. Meu nome é Cláudia Menezes e eu passei mais de 20 anos trabalhando com moda no Brasil. Então eu fabricava e exportava. Vez ou outra eu fazia um curso ligado à confeitaria, que é a minha grande, grande paixão. E aí eu comecei a fazer os cupcakes, os docinhos, os bolos, usei minha família como cobaia, todo mundo adorava, os meus amigos adoravam, eu comecei a vender, mas faltava a parte decorativa, que eu acho que é fundamental. E eu queria muito aprender a fazer flores maravilhosas. Então fiz vários cursos lá no Brasil, mas não chegava, não chegava. E aí eu resolvi fechar minhas empresas e estudar com mais profundidade. E nasceu a Cacau Café, que é a minha empresa, né? Que hoje eu faço os bolos, continuo fazendo os bolos, os doces. E vim embora para Lisboa, que é onde eu moro. Quando eu cheguei aqui, eu digo, agora eu vou detonar, né? Porque aqui eu vou conseguir fazer mais cursos e vou conseguir alcançar aquilo que eu estou querendo, né? Que é a flor realista. Mas nada, não chegava. Porque eu fazia flor, mas não tinha folha, não tinha pintura. E tudo isso é fundamental. Imagina, a pintura é tudo, né? Então, o universo conspirou a meu favor, lógico. E aí você apareceu no meu Face. E eu fui te conhecendo, me encantei, comprei seu curso de cara, pensando, meu Deus do céu, como que eu vou com um curso online aprender a dar realidade às flores? Nunca pensei que realmente fosse conseguir, mas consegui. Estou aprendendo, evoluindo.
E assim, super, super, super feliz. Com pouquíssimo tempo, eu comecei a receber propostas, inclusive propostas de dar aula, imagina. Então, assim, eu estou muito feliz. Você é uma pessoa muito abençoada, muito generosa. Você compartilha tudo que você sabe, sabe? Tudo e mais uma coisinha a mais. Você está sempre fazendo lives, interagindo. Tem o grupo do Face, né, que é o do curso de flores, que a gente posta e aí você está sempre ajudando-nos a melhorar, nos apoiando. Então, assim, você é uma presença constante hoje na minha vida. Então, todo o tempo que eu tenho, eu estou estudando, eu estudo todos os dias. E é isso, eu queria muito te agradecer, que Deus continue te abençoando. Você é uma pessoa muito iluminada, maravilhosa. Então, é isso. Então, um beijo, fica com Deus. E mais uma vez, muitíssimo obrigada.